Graça e paz, meu irmão, minha irmã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus, que a presença fortalecedora, animadora do seu Santo Espírito esteja com cada um de nós neste momento. Nós estamos aqui iniciando mais um momento de oração. Às terças-feiras, nós dedicamos um tempo para estarmos juntos, orando pela nossa vida, orando pela nossa casa. Se estivéssemos na igreja, estaríamos ali em 1 hora de oração. Aqui temos um tempo reduzido, uma dinâmica de oração diferente, voltada para nós, para nossa família, mas é um tempo que Deus nos concede de buscarmos a presença de Deus. É um tempo que Deus nos prepara para nos lembrarmos que nós somos pequeninos, frágeis, necessitados, carentes dessa graça maravilhosa, deste poder de Deus, deste amor de Deus. E é um tempo que Deus nos concede de nos colocarmos na sua santa presença e buscarmos a Ele, e não somente buscarmos, mas recebermos, sermos abençoados, porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta se abre. Nós devemos buscar a Deus, clamar a Deus nesta fé de que Deus nos ouve, de que Ele nos atende, de que Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. Quero convidar você a dedicar este tempo, é meia hora. Pare o que você estiver fazendo. Se você não pode parar agora, então volta depois. Mas que você possa realmente colocar a sua vida não diante do celular, não para ouvir a pastora, mas coloque a sua vida diante de Deus, nesta fé de que Deus está aqui para te abençoar, para te fortalecer, para sustentar a sua vida com a sua graça e com o seu poder. E como nós precisamos, irmãos e irmãs, estarmos debaixo desta bênção de Deus. Como nós precisamos a cada dia nos apresentar diante do Senhor, nos achegar diante do Senhor, buscar a orientação, a direção na palavra de Deus. É ela que nos inspira, ela é luz para o nosso caminho. A gente vive tempos de incertezas, de dúvidas, de inquietudes, e nós, como cristão, como cristã, a nossa sabedoria, ela vem da palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. E nós recebemos esse discernimento quando estamos diante do Senhor, orando, buscando a face de Deus. Deus vai nos revelando a sua vontade, a sua direção através da sua palavra. Que Deus te abençoe. Que o Senhor traga ao nosso coração ainda mais e cada vez mais esse desejo de estar diante dele, essa sede por esta presença gloriosa de Deus. Esse é o segredo de uma vida bem-sucedida e abençoada. Depender de Deus, estar na presença de Deus. Me lembro aqui, agora não ia falar sobre isso, mas do Salmo de número 1. O Salmo de número 1 fala a respeito daquela árvore frondosa, né? Uma árvore bonita que no tempo certo dá o seu fruto, que vem a ventania e as folhas não caem, que permanece, né, durante todo o tempo, uma árvore bonita, uma árvore viva, uma árvore frutífera, porque ela está plantada junto a ribeiros de águas. A raiz desta árvore está escondidinha, ninguém vê, mas essa raiz vai lá para o lado do ribeiro e recebe dali o sustento, a força, tudo que ela precisa para ser aquela linda árvore, para ser aquela árvore frutífera, para ser aquela árvore saudável. E essa árvore representa o crente, o cristão e a cristã. Se nós queremos permanecer de pé, dando frutos, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida em todos os sentidos, saudável, equilibrada, conscientes da presença de Deus na nossa vida, nós precisamos estar plantados junto àquele que é a fonte da água viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso sustento vem de Deus e precisa vir, porque senão a gente vai ser levado por qualquer vento, a gente vai ser levado por qualquer tempestade, a gente vai sucumbir diante das dificuldades da vida. Mas a nossa força, ela vem de Deus. E glória a Deus, quando buscamos, nós somos sustentados, renovados e alimentados. E que seja, mais uma vez, a graça de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado Senhor Jesus, Deus Santo e Deus Eterno,
Pai, nós estamos mais uma vez aqui na Tua presença, neste tempo de culto, neste tempo de oração, neste tempo, Senhor, de adoração, Senhor, porque quando nós nos achegamos, ó Deus, diante da Tua presença, para orarmos, para clamarmos, ó Deus, para buscarmos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nós, ó Deus, nos lembramos o quanto nós já somos abençoados, o quanto nós já somos, Senhor amado, ricos, ó Deus, por termos a Tua bênção em abundância sobre a nossa vida. Tu tens sido Deus fiel, que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado com o Teu braço forte, com a Tua mão estendida. O Senhor tem acampado o Teu anjo ao nosso redor, para nos guardar, para nos livrar, Senhor. O Senhor tem nos dado o Teu Santo Espírito, que tem realmente, Pai, consolado, ó Pai, o nosso coração em tempos de angústia, de preocupação. Temos encontrado em Ti, Senhor, o alento, temos sido renovados na força do Teu poder, Pai. O Senhor tem nos sustentado, Deus, a cada dia, dando pão à nossa mesa, dando saúde, Senhor, fortalecendo a fé, ó Pai, na caminhada. Obrigada, Senhor, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelas respostas das orações, obrigada pela vida dos nossos irmãos e irmãs que são o nosso apoio também em intercessão, que estão conosco, que caminham juntos, ó Pai. Obrigada pela vida da igreja, Senhor, a nossa igreja, onde o Senhor nos plantou para sermos abençoados, para abençoarmos, ó Pai. Obrigada, Deus, obrigada pela nossa família. Obrigada, Senhor, porque temos visto o Teu agir, temos visto a manifestação da Tua misericórdia, do Teu poder na nossa casa, na nossa vida, Senhor. E, ó Deus, olhar para tudo isso nos faz nos achegarmos diante de Ti em oração, Pai, com alegria, com gratidão, com fé renovada, crendo, ó Deus, que não há barreiras, crendo que não há impedimentos para Ti, crendo, Senhor, que não há problemas, ó Deus, que o Senhor não possa resolver, porque Tu és grande, poderoso, o Deus do impossível, Senhor. E é crendo, Deus, neste Teu poder que nós nos achegamos a Ti e apresentamos a vida destes irmãos e dessas irmãs que estão conosco neste tempo. Apresentamos a vida da Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha, Deus amado, de encontro a cada um, a cada necessidade. Que o Senhor venha, Pai, visitar, alcançar cada família da nossa igreja. Oh, Deus amado, levando, Pai, a cada um a alegria da Tua presença, levando a paz, levando a Tua bênção, levando, ó Pai amado, o Teu consolo, a presença do Teu Espírito Santo, que anima, que encoraja, Senhor amado, que nós sejamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, como esta árvore do Salmo 1, ó Pai, que, ó Deus, busca a Tua presença, que depende de Ti, que sabe, Senhor, que nós podemos dar frutos, podemos, ó Deus amado, ser abençoados, ó Deus, podemos permanecer de pé diante de qualquer coisa, mas que precisamos depender de Ti, ó Pai, que a nossa vida, a nossa força vem de Ti, nós precisamos Te buscar em todo o tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, esteja derramando sobre o Teu filho, a Tua filha, essa Tua graça, este Teu amor, ó Pai, que este Teu amor fortaleça o coração, que este Teu amor alegre o coração, e se porventura, Pai, há alguém que está conosco com o coração entristecido neste dia, angustiado, preocupado, sofrendo, Pai, alguma adversidade, vai, entra com providência, Deus, entra com providência, meu Pai, traz a Tua bênção, oh Deus Todo-Poderoso, traz sabedoria para resolver, ensina como proceder, ensina como agir, mostra uma saída, se está doente, traz cura, Senhor, se está deprimido, Senhor, está angustiado, liberta o coração, enche do Teu amor, leva, Pai, a ler a Tua palavra, porque a Tua palavra é fonte de vida, Senhor, para aquele que crê. Oh, Senhor, não deixa a gente esmorecer, não deixa a gente desanimar, Pai. Tem sido dias difíceis, ó Pai, de medo, de choro, de angústia, de impossibilidades, de preocupações, Senhor. Mas aquele que confia no Senhor, Pai, Tua palavra diz que é bem-aventurado. A misericórdia do Senhor o alcançará, o assistirá. Tu és o Deus que se manifesta, se move
na vida daqueles que confiam e esperam em Ti. E nós confiamos, Pai, nós esperamos em Ti, ó Pai, em oração, não, ó Pai, em palavras vazias, não numa crença, Senhor, que não se move para Ti. Há muitas pessoas que dizem que estão esperando em Ti, mas não buscam a Tua presença, não se voltam para Deus, não se inclinam para a Tua palavra, Senhor. Nós somos o povo, Pai, que depende de Ti, quer depender cada dia mais, Pai. Ó Deus, olha para nós, inclina os Teus ouvidos, os Teus olhos para cada um de nós, Pai. Vê a sinceridade do nosso coração, o desejo, Senhor, de Te agradar, o desejo de Te servir, o desejo de Te louvar, de ser fiel a Ti em todas as coisas, Senhor. E por amor do Teu nome santo, estende a Tua mão e nos abençoe, Pai. Abençoe cada família, Senhor. Abençoe aquelas pessoas que estão orando por alguém, Senhor, colocando alguém em oração diante de Ti. Visita, alcança, leva a Tua bênção, transforma, Pai, liberta quem tem que ser libertado dos vícios, ó Pai, das opressões, ó Deus, da depressão, das angústias da alma. Liberta, Deus, os corações angustiados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura o doente, tira a dor, tira a inquietude do coração, abre as portas para quem está desempregado, Senhor. Oh Deus, abençoa aquele, Pai, que não pode trabalhar, que está vendo os recursos do lar, Senhor amado, acabar. Não permita, Deus, que a gente se desespere, ó Pai. Não permita que a fé vá embora, que nós possamos, Pai, enxergar pela fé o Senhor, ó Deus, fazendo aumentar o azeite da nossa botija para a glória do Teu nome, que assim seja, Pai. Faz o Teu milagre, Deus, nós Te suplicamos na vida do Teu filho, da Tua filha, de cada irmão, de cada irmã, Pai. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, Deus, é a nossa oração com fé, Pai, crendo no Deus que nós servimos. Em nome de Jesus Cristo, Te damos glórias, Te louvamos, Te exaltamos, adoramos o Teu santo nome. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, uma palavra de Deus, mais um texto da Bíblia, né, que ela tem sido sempre, né, e precisa ser sempre a inspiração da nossa vida. Nós, como crentes, cristãos e cristãs, precisamos dirigir nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz inspiração, instrução, orientação. E feliz é aquele e aquela que olha para a palavra de Deus e busca nela a presença de Deus, a direção e a inspiração do Senhor. Feliz é aquele que lê, que entende, que vive a palavra. O apóstolo Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser também praticantes, permitir que essa palavra nos transforme, viver de acordo com aquilo que ela nos ensina. E eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, né, me mostrou já há alguns dias, e certamente que essa palavra de Deus vai se renovar na nossa vida, e Deus vai falar, né, assim como falou meu coração, vai falar ao seu, mostrando para você aquilo que você precisa entender também. Então eu queria ler com você Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, ele vai falar a respeito do nascimento de Moisés, né? Nós conhecemos a história, você provavelmente, certamente conhece, né? A criança que nasceu numa época difícil, onde Faraó havia ordenado que quando alguma mulher israelita, né, do povo de Deus, tivesse neném e essa criança fosse menino, que deveriam matar os meninos. E nesse tempo de angústia, de morte, de matança, de choro, de desespero, nasce Moisés. A mãe esconde a criança por 3 meses e depois, não podendo mais esconder, coloca num cestinho, coloca no rio e deixa as águas, né? Deixa que as águas levem a criança. Ela não fez isso de qualquer jeito, foi muito bem planejado, muito bem organizado, né? E essa criança foi passar justamente perto de um lugar onde estava a filha do faraó. E foi essa mulher que viu o cestinho, acolheu a criança, se apaixonou pela criança e cuidou desta criança como se fosse o seu filho. Moisés cresceu sendo cuidado pela filha de Faraó, que sem saber procurou uma babá.
né? Alguém para cuidar da criança, e foi colocar essa criança justamente nos braços da mãe biológica, né? A mãe que colocou a criança na água pôde ainda cuidar do seu filho. Ocultou que era sua mãe, mas depois essa revelação foi feita e Moisés, em idade já maior, soube, né, da sua história, soube da sua origem e soube que ele era um hebreu, um israelita, né? Crescido, educado dentro do palácio do faraó. Nós estaremos lendo a partir do versículo 11, que vai falar para a gente já do Moisés adulto e de como Deus trabalha na nossa vida, como Deus é misericordioso conosco. Deus foi com Moisés e ele é conosco também. Hebreus 11 diz assim, Hebreus 2, verso 11 diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. A Bíblia vai dizer, nós já falamos isso aqui, né? Que o povo de Deus, o povo de Israel, vivia no Egito como escravo. Eles viviam livres, mas depois de certo tempo, o faraó escravizou esse povo e eles trabalhavam debaixo de um jugo de servidão muito penoso. Moisés era um hebreu, um israelita que vivia lá, mas ele vivia numa condição favorável, né? Era, entre aspas, o filho da filha do faraó, né? Foi criado por ela. Mas ele certa vez saiu e viu que no meio dessa servidão, dessa escravidão, um daqueles que era o seu povo, um hebreu, que era assim que o povo de Israel era chamado no passado, estava apanhando, sendo açoitado por um egípcio, né? E aí o versículo 12 vai dizer assim: olhou de um e de outro lado Moisés, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no outro dia, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? E o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza me descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? E elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Quando elas chamam Moisés de egípcio, certamente ele tinha lá suas vestes, né, a roupa, alguma característica que mostravam para ela que ele tinha vindo, né, ali do Egito. Não conheciam também a sua história. Verso 20. Onde está ele? Disse o pai. E as filhas disseram: onde ele está? Disse ele às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Interessante esse texto, né? A gente está falando aqui de um contexto de violência, de morte, assassinato. A gente sabe que quando nós sabemos quando olhamos para a palavra de Deus, para o passado, Antigo Testamento, né? Dependendo da época, dependendo da cultura, cada um tinha um modo de vida, um modo de pensar com relação a determinadas coisas. E Moisés entendeu que quando ele viu um do seu povo sofrendo, o que ele tinha que fazer era eliminar o mal, né? E ele olhou para um lado, olhou para o outro e matou aquele que estava espancando o seu irmão, né? Pela sua história, pela sua origem, pela sua linhagem. Matou então o egípcio e escondeu o corpo. Achou que ninguém tinha visto,
né? Mas alguém viu. E no outro dia, quando ele encontra 2 hebreus do seu povo brigando, ele vai todo manso, né? Irmãos, não façam isso. E aí alguém fala, vai querer me matar como você matou o cara de ontem, o camarada de ontem? E aí Moisés viu que aquilo que ele fez encoberto não ficou encoberto. E logo essa conversa chega aos ouvidos de Faraó. Moisés matou um servo do Faraó. Faraó se enfureceu e quis matar Moisés. E Moisés então foge com medo do Faraó. E na sua fuga, ele vai parar em Midian, encontra uma fonte de água ali, né, o bebedouro, onde os animais bebiam água, onde os pastores levavam aos seus rebanhos. Algumas mulheres estão ali dando água, tentando dar, né, água para os seus animais e não conseguem, porque sempre os outros homens chegam primeiro e as impedem, atrapalham, e Moisés vai lá e as defende daqueles que estão impedindo, atrapalhando. Moisés dá água de beber para os seus rebanhos e elas chegam até mais cedo em casa, né? E o pai fica surpreso, pergunta como que foi, o que aconteceu, e elas vão contar toda a história. Havia uma hospitalidade, uma cordialidade muito grande naquele tempo, né? A Bíblia mostra isso. E esse pai diz, este homem que ajudou vocês nos fez bem, nós devemos retribuir, chama ele para comer um pão aqui com a gente, né? Vamos abençoá-lo. E nessa chegada de Moisés, ele acaba ficando, vai contar sua história, alguma coisa assim, e este homem o acolhe, dá pouso, né? Passam-se os dias, oferece a filha em casamento, e ali Moisés constrói uma nova história, né? Constrói uma família, tem filhos. Versículo 3 vai dizer que ele já estava trabalhando, né, para o sogro, o Jetro, apacentando as suas ovelhas. Mas o que chama atenção neste texto, irmãos, é a maneira como Deus trabalha na vida de Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. O povo de Israel estava lá no Egito, onde Moisés estava, né? Deus queria que Moisés se levantasse contra o faraó, para libertar o povo que estava lá, né? Trazer esse povo para a libertação. Mas Moisés não poderia fazer isso, apesar de ele já estar no Egito, não era só se levantar lá e fazer o que Deus desejava. Deus precisava trabalhar na vida de Moisés. Deus precisava moldar o coração de Moisés, né? Então Deus tira Moisés do Egito, sob o cuidado, sob a direção, prepara uma família, prepara um lar, prepara alguém que o acolha, trabalha na vida de Moisés, porque Moisés precisava ser moldado no seu coração, no seu interior, no seu caráter, na sua fé. E aí sim, Moisés vai sendo fortalecido por Deus para voltar e fazer aquilo que Deus mandou, ser o libertador, tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. Me chama a atenção nessa história aquilo que Deus enxergou em Moisés. Moisés tinha matado um homem e no outro dia, quando foi defender outros 2 homens, ele viu que as pessoas enxergaram aquilo que ele tinha feito de errado. Deus também viu, certamente. Mas Deus viu um pouco mais. Deus viu uma atitude em Moisés que Deus achou interessante. Havia no coração de Moisés, e eu percebo isso no texto, é a minha percepção, Moisés tinha no seu coração um desejo de defender os seus irmãos, de cuidar do próximo. Ele, quando viu 2 pessoas brigando, foi lá e tentou defender. Matou um, tentando defender o outro. No outro dia, quando ele viu 2 pessoas brigando, ele foi lá com a palavra de paz, porque ele queria defender. Quando ele chegou lá no bebedouro, lá no poço onde havia água, ele foi defender aquelas moças, daqueles outros pastores que não deixavam elas se chegarem ali. O cuidado estava no coração de Moisés. E Deus falou, eu posso usar isso na minha obra, eu posso usar este cuidado a favor do meu povo, eu posso usar Moisés para fazer a mesma coisa com Israel, defender o meu povo da opressão do faraó, da opressão do Egito. Deus viu o coração de Moisés e é assim que Deus nos vê, irmãos. A gente, assim como Moisés, somos falhos. Assim como Moisés, temos nossos erros, nossos pecados, uns ocultos, outros não. Todos estão diante dos olhos do Senhor. Mas Deus, Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, enxerga coisas boas em nós também. Por isso que Ele traz o perdão, por isso que Ele traz a renovação, por isso que Ele derrama a sua graça para nos renovar, nos refazer e nos usar na sua obra. Deus viu o que Moisés tinha de bom e usou isso para a sua glória e para o seu louvor. Moisés mesmo não acreditava que ele era capaz. Quando você vai ler o capítulo 3,
Por exemplo, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, você vai voltar lá para o faraó e vai ser a minha boca, eu vou usar você. E aí Moisés começa a questionar, né? Mas Senhor, primeiro ele vai dizer assim, Deus fala, vem, né? Agora eu te enviarei. E aí o Moisés vai dizer lá no capítulo 3, verso 12. Pera lá, deixa eu achar aqui. Versículo 11. Moisés vai dizer assim, mas Senhor, quem sou eu para ir até o faraó? Né? Ele não consegue enxergar quem ele é. Deus vê que Moisés pode ser um instrumento de bênção. Moisés mesmo não vê isso. Senhor, quem sou eu? E aí Deus começa a dizer, mas eu vou contigo, Moisés. E aí ele fala, mas quem é o Senhor? Aí Deus fala, eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus que estarei com você. Eu sou o Deus que vou usar a sua vida. Eu sou o grande Deus. E aí lá no capítulo 4, Deus continua conversando com Moisés e Moisés fala assim para Deus, mas eu sou pesado de boca, eu nem sei falar, né? Não sei falar muito bem, sou pesado de língua. E aí Deus, mais uma vez, tem que dar um chacoalhão em Moisés e dizer, mas eu já não falei que eu vou ser com você, que eu estou junto, que eu vou te ajudar. E aí Deus vai trabalhando na vida de Moisés, até que Moisés sai e vai servir a Deus, né? Vai fazer aquilo que Deus tem para a vida dele. A gente vê que Moisés, quando percebeu que o seu pecado foi descoberto, matou alguém, ele fugiu da presença daquele que tinha descoberto o seu erro. Quando o faraó quis matá-lo, ele fugiu do faraó com medo. E agora ele queria fugir de Deus, do propósito que Deus tinha para ele. Mas Deus convenceu Moisés que não dá para fugir daquilo que Deus tem para nós. Você até pode fugir, porque você é livre e Deus vai permitir que você escolha o que você quer. Mas não é um caminho bom viver longe de Deus, dos propósitos de Deus. Pelo contrário, quando a gente se deixa ser guiado por Deus e permite que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida, nós vamos descobrir como é maravilhoso servir a este Deus. O livro do Êxodo narra tantas experiências que esse Moisés vai viver por ter escolhido servir a Deus. E lá em Hebreus, no livro de Hebreus, Novo Testamento, Moisés vai chegar a dizer que ele pensou na glória que ele tinha no Egito. Lá ele vivia como um egípcio, né? Como filho da filha de Faraó, ele vai dizer. Ele falou, mas nada daquilo se compara a andar na presença de Deus e servir a Deus. Ele falou, não adianta nada eu ter a glória por um momento, né? E ela acabar. Eu prefiro ter a glória eterna. Então eu escolhi ser um hebreu, escolhi servir ao Deus de Israel e ser um do povo de Deus. A melhor escolha. Deus olhou o coração de Moisés e viu que este coração podia ser ensinável, trabalhado, tratado, e Moisés poderia ser uma bênção na presença de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. O que Deus vê quando Ele olha para o meu coração, quando Ele olha para o seu coração? Quando nós nos deixamos ser usados por Deus, Deus trabalha na nossa vida de maneira maravilhosa. Às vezes até somos mesmo pequenininhos, e somos mesmo, né? Quem sou eu? Como disse Moisés. Mas a questão não é quem sou eu, é quem é Deus. Deus é o Deus grande, que pode fazer coisas grandiosas na nossa vida. E quando Deus quer, irmãos, Ele tem o caminho de trabalhar. Deus usou um problema, uma perseguição, né, na vida de Moisés. O faraó se levantou contra ele para matá-lo, mas Deus usou isso para levar Moisés aonde Deus queria que ele estivesse, ao centro da vontade de Deus. Ele foi parar em Midian, que é o lugar onde Deus escolheu para se manifestar. Lá em Midian, Moisés estava lá, viu um barulhinho na sarça, foi ver, tinha fogo, a sarça ardia, não se consumia, era Deus ali vindo ao encontro de Moisés, para trabalhar na vida de Moisés, para falar com Moisés, para se revelar a Moisés. Deus usou uma perseguição, Deus usou um problema para trazer Moisés para onde Deus queria, não só para Midian, mas para o centro da vontade de Deus. Quando nós permitimos, Deus ele trabalha na nossa vida de maneira grandiosa. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o apóstolo Paulo, certa vez, orando por ele mesmo, porque tinha, como ele diz, um espinho na carne, algo que o fazia sofrer, orou para que Deus o livrasse daquilo. Deus vai dizer a ele, a minha graça te basta. Que você possa confiar na graça de Deus e se permitir ser abençoado pelo Senhor. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.